noite, Gabriel. Boa noite, Érica. Tudo bom? Boa noite, Sérgio. Nossa, mas quanto disco, hein? Tem uns legais, assim. Tem uma caixa do The Clash até. Ah, essa a gente tem A também, gente tem essa caixa. Foi você que me deu? Hã? E tem um Paul McCartney do Yellow Submarine. Isso eu não... E aí, como é que tá? Vocês estão morando aqui em São Paulo, é isso? A gente está em Jundiaí, que é mora... 35 minutos, né, de São Paulo. Jundiaí? Jundiaí. O que você está fazendo em Jundiaí? A história é longa. A gente, assim, o resumo da história é que a gente veio para cá para produzir. E até por na quarentena aí, no início dessa loucura toda, a gente foi assim que a gente viu que realmente a gente conseguiu produzir bastante, apesar de tudo que está acontecendo. A gente morava antes no Rio, né? E já tinha um tempo também que a gente estava querendo sair do Rio. A gente acompanhou todo aquele auge do rock ali no período ali do início dos 2000, mais ou menos, que tinham vários lugares para tocar e a gente fazia muito show, etc. E de repente a gente começou a ver aquela decadência do Rio de Janeiro em todos os aspectos. Sim. Tanto de espaço para tocar, de música, cultural, quanto da violência. E aí, assim, a gente gosta muito de andar, né, Gabriel? A gente tem isso, assim, de adorar desbravar a cidade. Tanto é que nas turnês a gente faz isso muito. E aí, de repente, era uma coisa que a gente não podia fazer mais no Rio de Janeiro. E aí a gente foi fazer o programa do Ricardo Alexandre, na 89. Que é daqui de Jundiaí. Que é de Jundiaí. E ele falou de Jundiaí pra gente. Cidadão benemérito de Jundiaí. Ele falou, é tipo a Seattle brasileira. Nos anos 90, fala isso, né? Jundiaí é a Seattle brasileira e tal. E é mesmo, e aí aconteceu que a gente queria sair do Rio, a gente começou a ver algumas cidades, o Ricardo Alexandre convenceu a gente para vir para Jundiaí, a gente pensou em várias outras cidades, só que a gente viu, e quando a gente veio dirigindo e tal, a gente viu como era pertinho, que era muito mais fácil de chegar em Jundiaí do que em vários bairros de São Paulo, sabe? Sim. Então, e aí a gente falou, pô, cara, sabe? A gente vendo ali as coisas, a gente vendo ali no Waze, ali, né? Ué, só falta 8 minutos para chegar no lugar, sabe? Então, aí rolou isso. E fora a qualidade de vida, né? Jundiaí tem tudo que uma cidade grande tem, né? Tem quase 500 mil habitantes. Então tem toda aquela estrutura e ao mesmo tempo tem aquela qualidade de vida de interior, que era o que a gente queria. Poder andar na rua, pô, a gente sai para andar às vezes meia-noite. E o custo de vida tem também uma coisa também, Sérgio, que é o seguinte, a gente, nas nossas turnês internacionais, a gente sempre via assim, as bandas francesas, da Alemanha, da Espanha e tal, e a gente achava que eles eram de Madrid, de Paris, Berlim. E na real eles são, só que eles moram sempre numa cidadezinha bem pertinho da capital, entendeu? Das cidades grandes. E aí foi uma coisa interessante, porque a gente via sempre aquele caos dentro da cidade, mesmo na Europa, né? E aí a gente chegava na casa dos caras para fazer um churrasco no domingo e era uma beleza, e é mais ou menos o que a gente está vivendo. Sabe? A gente importou a ideia também. Pô, a gente está fazendo uma propaganda boa de Jundiaí, viu? Tô vendo. Inclusive é o seguinte, eu queria dizer que eu estou concorrendo a secretário de... Brincadeira. Pô, não, hoje é ano de eleições, né? Eleições municipais, né? Não, é brincadeira isso. Aí vai ter separação. Não sei se vocês viram a live do Meme com o Roberto de Carvalho e a Rita Lee. E eles comentam muito a dinâmica de composição, né, do casal. Para vocês, como é que funciona? Olha, bem variado, é muito variado. Não tem uma regra assim. Tem a gente, o que eu mais comparo é um quebra-cabeça, sabe? Tem quebra-cabeça de vários tamanhos e que exigem determinadas quantidades de concentração. Eu acho que a maior arma para a composição é a concentração, sabe? Mesmo para fazer, assim, ainda mais se for coisas com humor e coisa e tal, aí então você tem que estar ali sempre ligando as ideias e coisa e tal. E é engraçado, assim, uma das coisas que a gente veio para cá, a gente começou a compor muito mais aqui, sabe? A gente conseguiu organizar a nossa vida nesse sentido. Porque a gente tem mais tempo livre, né? Apesar de viajar muito
e tá fazendo show, quando a gente está em casa, no Rio, por exemplo, sei lá, a gente precisava ir num cartório. Era um dia inteiro para ir num cartório. Sabe? Porque a gente faz em uma hora, o né? estúdio é ali do lado, a gente já sobra vai. tempo. Sabe, dá para fazer aquela coisa, esqueci o negócio, vou lá em casa buscar e não passar o dia inteiro para fazer. Sim. E a forma de compor tem uma coisa louca, assim, eu sou mais intuitiva na forma de compor. E o Gabriel não, o Gabriel ele normalmente ele desenvolve em cima de um tema, mas a gente não é preso. Sei lá, de repente eu chego e falo, Gabriel, eu tô com uma letra aqui, tipo aconteceu agora na quarentena, né, que a gente lançou um single que a música foi composta, o clipe foi um clipe que eu editei com imagem que a gente tinha. A gente gravou aqui e lançou na quarentena também. Então... Gravou em casa, né, no celular. Então, assim, depende. Não tem uma regra, né? E às vezes acontece de eu ter uma melodia e falar, Gabriel, eu tô com essa melodia. E ele vai lá e coloca uma letra e vice-versa. Eu vou te falar uma coisa. Para mim, tem uma coisa assim, um ponto de partida, sabe? Um tema, uma coisa assim, uma ideia central. E aí, se tem isso, aí eu consigo desenvolver para todos os lados. Melodia, harmonia, letra e coisa e tal. Aí vai. Às vezes isso é a coisa mais... o objetivo a ser atingido. Porque a partir dali fica tudo muito fácil, sabe? Sim. Então, eu acho assim, se existe algum esqueminha, esse é o mais organizadinho. De resto, é muito variável. E é interessante que o Autoramas, como tem uma cara muito definida, né? O Autoramas... Tanto é que com todas essas mudanças de formação, quando eu entrei também foi uma coisa que eu falei sempre pro Gabriel. O Autoramas é como se fosse uma outra entidade, assim. Não tem o ego de ninguém que está entrando, nada disso. Então, importa muito pouco, não no sentido de estar desmerecendo ninguém que já passou ou quem está na banda, mas é muito definido o que é o som, o que é o estilo, as letras, os riffs de guitarra. Então, na hora de compor, a gente já sabe exatamente o que é direcionado para o Autoramas, por exemplo, o que é para minha carreira solo. Ano passado, a gente compôs também música para minha carreira solo. Então, assim, já tem essa definição legal também, um caminho para seguir, né? Isso que a Erika falou do riff também é interessante. Você começa cara, o riff tem que ter, bicho. Não pode faltar, não pode começar só com um dedilhado. Tem que ter um riff, assim, sabe? É um vício, sabe? Sim. Mas você não acha que o Autonomous ficou um pouco mais pesado? Assim, eu estava ouvindo o primeiro disco de vocês, tinha uma interação tua, por exemplo, com a Simone, e a Simone tinha essa coisa mais engraçada, assim. E eu acho que a partir do momento que a Simone saiu, vocês foram ficando mais pesados, assim. Eu acho que o som ficou mais encorpado. Encorpado sim. Eu acho que a gente foi cantando melhor, tocando melhor. Sim. Sabe? Vamos evoluindo, aprendendo a usar tudo, desde os instrumentos sabe, aos plugins e coisa e tal. E também entendendo o que funcionava melhor ao vivo e não tendo... uma coisa que eu tinha no início da carreira do Autoramas era o seguinte: eu tinha o pudor que era assim, se não funciona ao vivo, eu não vou nem tocar, não vou nem gravar, sabe? E aí, a partir de um determinado momento, a gente começou a fazer músicas para o disco, sabe? Para o álbum. E outras que, assim, que não tinha a necessidade de estar lá no setlist do show. Tinha coisa que até começava a faltar no show, né? Exemplo, sei lá, tem algumas gravações, os últimos discos com Humberto Barros, que é aquele tecladista sensacional, né? A gente sempre chamava ele. E aí começou a faltar isso no show. O Gabriel começou a sentir falta disso também, né? De preencher, de ter outras texturas. Acabou acontecendo o contrário. Depois que a gente fez coisas para o estúdio, aí eu comecei a sentir falta das coisas. Mas assim, a gente tem como a Erika falou, assim, a banda tem uma personalidade e a gente vai, assim, tem determinados momentos que a gente dá valor a uma coisa a mais e aí vai assim, expandindo, sabe? O interesse que vão se juntando. Então é mais ou menos isso. Assim, pesado, eu não sei. Eu acho até o seguinte: eu sempre me acostumei, desde a época do Eurocô, a usar guitarra com distorção e hoje eu uso quando eu uso é muito pontual, sabe? Assim, até tem coisa. O baixo com distorção no Autoramas sempre foi presente. Isso nunca mudou. Sabe? Como se fosse a nossa base. Junto com a bateria, sabe? Dançante.
A gente sempre quis fazer um rock que funcionasse em pista de dança, sabe? Então, isso eu acho que não, esse conceito nunca mudou, nunca, sabe, a gente nunca abandonou. Então é isso. E aí, assim, eu acho que hoje as músicas são melhores cantadas. Tem até coisa que eu ouço antigo que eu dou risada, assim, tipo assim, poxa vida, Gente, como que eu deixei passar? A vergonha de Assim, escutar mas, cara, as ligações. mas assim, mas aí eu li uma entrevista do Mick Jagger que ele também faz isso, aí eu fiquei mais aliviado. Não, Sérgio, vamos se cumprir. Ano Essa passado, da entrevista, você sabe, eu e Mickey, assim, a gente tem uma ideia de sonoridade. Uma Né? intenção, assim. ano passado, os discos da Penélope entraram no Spotify, né? Rolaram no Spotify. E aí eu resolvi escutar. Falei, vou escutar o Me Caça Sucaça, né? Que é o primeiro disco da Penélope. Cara, eu ia escutando, me afundando na cadeira. Mas eu gosto. Nossa. E eu falei, meu Deus, como eu tô cantando melhor. Aliás, Que horror, Érica, que não É verdade. decepcione seus fãs. Não sei, se você não quiser falar, ou se isso for mentira, mas uma das lendas que se fala no primeiro disco da Penélope, que vocês tiveram que remixar várias vezes, porque o executivo da Sony sempre achava que o som da caixa estava alto demais. Tem essa história. Eu já tinha até esquecido dessa história. Meu Deus. Você sabe o que a gente descobriu depois, Sérgio? Acho que você nem sabe disso. A gente descobriu, olha como a galera de gravadora era legal. O nível da galera. A gente descobriu que ele estava ouvindo uma cópia errada, que estava fora de alguma coisa fora de rotação, e ele não sentiu isso. Olha o nível. E aí ficava insistindo nisso e a gente não é possível. Até que chegou a cópia dele, não sei como, e a galera escutou, fala, cara, a cópia estava completamente fora de sync, era alguma coisa assim. E o cara não sacou. Olha o nível. Bicho, cara, mas essas histórias são tão, Nossa, tem cada uma. Recorrentes, cara. Isso tem, pô, teve a gente fez uma vez um single que era especial para uma rádio. Pô, voltou 7 vezes, cara. Porque uma nota da guitarra ele não gostou, cara. Mas, olha, é simples, é só tirar essa nota da guitarra, mas vai botar o que ali, querido? Tipo, aí, cara, e aí você fica assim, entre a cruz e a caldeirinha, tipo assim, parece que você, assim, tipo assim, você vai obedecer, aí vai estragar a música. Aí tipo assim, mas querido, olha isso, isso é fundamental. Não, cara, tira isso não tem nada a ver, isso não é radiofônico. Tinha que fazer versão, às vezes, com violão. Tem na rádio, rolava direto, né? A gente não passou por isso, você chegou a passar, mas eu lembro de Raimundos voltando com versão de violão. O disco do Raimundos, que até tem uma música minha, o disco do Raimundos que vendeu mais de 1 milhão de cópias, o disco saiu. Então, voltando à história. Eles saíram com o disco, com aquela música Mulher de Faz, que eu acho que talvez seja o maior sucesso da carreira deles. E aí, mas o single mesmo era uma versão acústica. Era assim, sabe? Mas, velhinho, eu vou te falar uma coisa, sabe? Meu querido Sérgio Martins. Essa coisa de rock pesado, rock com guitarra alta, pô, no Brasil, cara, sempre foi complicado, cara. Sempre foi muito complicado. Eu ouço muito a galera falar assim, hoje em dia não tem mais uma guitarra pesada. Pô, não é hoje em dia, cara. Sempre foi assim, cara. Sempre foi difícil, sabe? Sempre foi, assim, só as pouquíssimas coisas que rolaram era porque era mais do que obrigatório, sabe? Porque, cara, não era muito complicado. Agora tem um lado louco, por exemplo, a gente tem um projeto com o Lafayette, que é o organista da Jovem Guarda. E o Lafa sempre fala assim, que na época as guitarras eram no talo, né? Ele fala assim, que o som era muito alto. Você vê ali, você pega às vezes, sei lá, o primeiro fuzz gravado ali, né? Que foi na música da Vanderleia, no Prova de Fogo. Cara, aquilo ali é uma sonzeira, que hoje em dia eu não sei se a galera ia aceitar, talvez não, né? Pois é. Porque é tão pesado. Mas era mixado com a guitarra lá embaixo. Não, mas uma vez eu falei com o Lincoln Olivetti, os caras tocavam o disco inteiro do Emerson Lake and Palmer em baile, assim. Eu queria saber que exato momento a gente encaretou tanto, né? Cara, assim, bicho, eu acho que é questão de mercado aí, sabe? Esse papo também da voz alta, né? Sempre tem que ser uma voz destacada, né? Fica completamente... Às vezes você mixa a coisa tão linda, ali, tudo encaixadinho, homogêneo, faz todo sentido, né? A música. E aí, de repente, não, peraí, a voz tem que ser lá na cara. E pra mim, nossa, a escuta às vezes me incomoda muito, né?
Lá fora, tem muita gente que pergunta por que a voz e os discos de vocês é tão alta? Aí eu falo, é padrão brasileiro, cara. E olha que a isso, gente nem é um exemplo também, né? E olha que não é tão alta. Assim, Mas sabe? você sabe que você deu uma entrevista pro Ricardo Alexandre na Reverb, que eu achei bem legal, era exatamente isso que você estava falando, de que as pessoas falarem, o rock não é mais tão popular. Aí você falou, já não era popular na época em que o rock era popular. Agora, tanto você quanto a Erika, vocês tiveram experiências em grandes gravadoras. O Autoramas foi distribuído pela Universal, né, então Polygram, e a Penélope saía pela Sony. O que muda, né, assim, como é que é o tratamento? Assim? Vocês eram considerados esquisitos demais, não comerciais demais? Para mim, olha só, para mim o fato de ter distribuído pela Universal, a minha experiência foi de um dia, que a gente fez um show dentro da gravadora, sabe? Não tive uma experiência, uma coisa, sabe? Vamos fazer um trabalho, vamos lá sair com os divulgadores, com o disco debaixo do braço, rodando as rádios. No meu caso já foi diferente, né? Porque eu acho que travou de novo. Travou. Travamos de novo. Mas eu estou escutando vocês. Então, no meu caso, estou escutando. Já foi bem diferente, mas eu peguei aquele final. Eu peguei o final do Gravadoras, né? Que já estava em 98 Não, 97, desculpa. 97, 98. A gente entrou no estúdio para gravar o Me Casa Se Casa. O disco ficou na geladeira. Foi uma história, assim, surreal também. Que eu não entendia na época. Eu novinha ali, entrando no estúdio. Eles pagaram 3 meses no melhor estúdio do Rio de Janeiro. Pagaram um apartamento sensacional para a banda morar. A gente tinha tudo, cozinheira, estrutura. E, de repente, a gravadora falava que não tinha grana para lançar o disco. Então, assim, acho que um ano. Olha que loucura. E a gente ficou um ano com esse disco na geladeira. Até que rolou o estouro lá com a Mais Pedida, né? Então, aí eles aceitaram, peraí, essa menina é a menina que gravou com o Raimundo a Mais Pedida. A gente está com o disco aqui, vamos lançar o disco. Já está contratada. Então foi em 99 que o disco saiu, mas a gente passou um ano na geladeira. Então eu vivi tudo. E assim, eu sempre tive uma visão muito crítica ali de tudo também, sempre observei muito. Então eu sempre ficava atenta para, primeiro, não cair no que eu via muita gente cair, que era aquela coisa de ficar acomodado. Eu vi muita banda ser contratada, ter uma grana animal em cima, etc. E depois a banda não conseguia andar sozinha. Porque só conseguia funcionar junto com o mecanismo de uma gravadora. Hoje em dia, outros artistas que funcionam assim também, com editais, por exemplo, e etc. Uma coisa que a gente sempre teve na nossa carreira foi um máximo de autonomia. Não quer depender de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma situação. Tanto é que eu acho que é por isso que a gente está aí, sei lá, mais de 20 anos de carreira, conseguindo viver de rock no Brasil, e viajando, tendo uma agenda legal, uma agenda bacana, tendo a nossa estrutura e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente sempre prestou muita atenção. Então, eu acho que essa visão me ajudou nisso, para nunca ficar refém, sabe? Eu acho que esse primeiro baque de ficar um ano na geladeira me trouxe aqui para esses 20 anos que vieram depois. Né? Exatamente. Tem, assim, é uma loucura, porque a gente toca em festivais, viaja no avião, em ônibus, com outras bandas, outros artistas, outras pessoas, né? E, cara, a gente viu, assim, nomes indo e sumindo rapidamente. Nossa. Cara, eu posso te dizer centenas, sabe? E a gente está aí, cara. E a gente está aqui fazendo, estamos aí fazendo as coisas. Nossa forma, do nosso jeito, sabe? Preso. Exatamente, nosso estilo, tentando evoluir sempre, assim, tendo espaço para evoluir sempre artisticamente. E aí, isso que é uma loucura, sabe? Eu vou até te falar, assim, eu ouvi na minha vida, como roqueiro, muitas vezes uma coisa que era assim, será que essa banda é de verdade? Eu ouvi isso muito, de lista de fãs, de outros e tal. Cara, a maioria dessa galera sumiu. E assim, que questionaram a gente era de verdade. Sabe? E aí vem esse negócio. Poxa vida, o cara tá de mão dada com uma gravadora. Depois você vê que o cara tá de mão dada com um empresário. Depois você vê que o cara tá de mão dada com uma empresa que lança editais.
Cara, a gente já passou por todas essas situações. Eu já passei pelo vinil, pelo CD, pelo MP3, pelo streaming, pelo fita cassete. Até escrevi um livro sobre fita cassete. Isso tudo, e a gente vai indo, cara. E eu vou te falar o seguinte, o Autoramas hoje, quando faz um lançamento, lança em CD, em vinil, em fita cassete, em streaming, e etc e tal. Então, nada disso pra gente passou, entendeu? A gente tá sempre ali. Aliás, a gente ainda manda disco para os jornalistas, a gente ainda quer ouvir a opinião dos jornalistas, a gente também quer ouvir a opinião dos blogueiros, a gente quer ouvir a opinião do pessoal lá como é que chama? Das plataformas digitais. Ou seja, a gente une isso tudo, a gente nunca deixou, nunca abandonou as coisas, sabe? E as coisas também não nos abandonaram. Eu vi muita gente se frustrar porque foi abandonado, cara. Sabe? Sei lá, já vi gente chorando. Cara, bicho, parará para bicho. O cara tava ali, ele era um produto e o dono do produto simplesmente jogou ele no lixo. E também tem uma forma, porque tem uma forma também de estar fazendo isso. Do porquê, qual é o motivo do rock, sem amor pelo rock. Sim. E o que eu vejo... Estamos aqui. Já acompanhou, foi muita gente que às vezes ficou revendo o sucesso mesmo. Se não fosse aquele número 1, ou se não tivesse lá em primeiro lugar, no segundo, terceiro, pelo menos, a pessoa não consegue conviver com uma forma, digamos assim, um mercado médio, né? Que é maravilhoso, que está aí, que tem gente... O que a gente acredita muito é que tem espaço para todo mundo e tem nichos, isso é muito importante também, né? Tem nichos para cada estilo. E, pô, nesses 20 anos aí também, o que a gente escutou desde o início foi o rock acabou. Cara, chato, de novo. Quando eu comecei, quando eu fui gravar disco, o que se falava era isso, era o rock acabou no rádio, só assim, pelo menos na minha cidade. Eu sei que em São Paulo tinha 89, ia 97, coisa e tal, ok. E eu em Salvador, mas Pô, a Érica em Salvador viveu assim... Viveu o auge do império do axé. O axé foi um império. O axé não foi um estilo. O axé foi um império. O império ruiu. Cara, é incrível. E o pior é o seguinte. Isso é outra coisa. Eu até falo com alguns amigos meus jornalistas. Velhinho, toda hora tem texto. Todo dia do rock tem um texto. O rock acabou. E o axé, meu negócio todo. Por que tu vai falar disso, cara? Olha isso, a parada dominou o lance todo, a Ivete aí tem todos começar. E isso realmente acabou. Cara, acabou. E o que a gente percebe é que é cíclico. Quando você lê, quando você estuda a história do rock no Brasil, você vê que tem períodos. Anos 60, o rock era popularzão. Anos 70 deu uma caída. Anos 80 voltou com tudo. Anos 90 a gente pegou... o rock estava lá embaixo, não estava na grande mídia. O que acontece vai sempre existir. Só que ele é cíclico. Às vezes ele está lá em cima, às vezes... Então, sim. Cara, eu acho muita ignorância da galera esse papo de que a gente já ouve há pelo menos 20 assim, anos. E é muito louco, é muito louco, é muito cíclico. Quer ver uma outra coisa que a gente fala? Nos anos 90 era assim, uma banda de rock, que é o nosso, eu tô falando assim, do nosso métier, né? Olha que palavra chique. Do nosso métier, a galera, aí era assim, nos anos 90 era assim, pô, se o seu som tem elementos brasileiros, de gravação, isso é uma mistura, é um elogio. Nos anos 90 acontecia a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Nos anos 80 acontecia a mesma coisa, só que isso era chamado de diluição. Não, está diluído. Esse som britânico está diluído. E era assim. Só que a intenção era a mesma. Velho, então é muito louco. São ciclos, sabe? Cara, é muita loucura. Eu sempre falo pra galera, cara, vai escutar o que você gosta, sabe? Não fica se prendendo, não é nada, padrão do que tem que... Cara, tá aí, internet, você pode escutar o que você quiser, milhões de sons maravilhosos. Bandas, a gente sempre indica, né, Gabriel? Pô, direto, bandas novas, sensacionais. De menina, assim, ó, de banda sensacional. Eu faço um prêmio. Eu tô sentindo que o Cervantes quer falar e não consegue. A gente não tem isso. Não, tô ouvindo vocês. A gente fala muito. Fala. Em primeiro lugar, eu queria falar que o Studio Sessions é um dos discos mais bem gravados que eu ouvi nos últimos tempos. Eu amei o Studio Sessions, estava escutando, achei fantástico. E
e é incrível. Aí entra um pouco essa coisa de falar assim, cara, como é que isso não toca em rádio? Como é que isso não chega a um público maior? Mas eu tava falando sobre você com o Carlos Pinduca, o grande Carlos Pinduca do Mascavo Roots, Pinduca. e ele me mostrou um texto que ele fez sobre o primeiro disco do Little Quail. Que ele achava que a demo, o som da demo era melhor que o som do que foi gravado. Não sei. Aí é a E opinião aí, dele. eu queria te perguntar e falar sobre a tua capacidade de se reconstruir. Né? Você teve no Little Quail, depois o Little Quail acabou. Você foi tocar guitarra com a Cabola Tequila. Toquei. Né? E depois você vem com os Autoramas. Eu queria saber como é que foi esse teu processo de renascimento. Né? E segundo, você refaria o disco do Little Quail? Cara, bom, essa pergunta eu acho que não. Talvez uma ou duas faixas que realmente ficaram mais rápidas e tal. Mas eu acho que é um puta som, cara. A galera, 1000 recursos para fazer, todo mundo considera isso, cara. Eu acho que tem uma ou duas músicas, tipo 1, 2, 3, 4. Qual outra? Eu tenho que ouvir direito. Mas assim, talvez isso, assim, de tocar um pouco mais cadenciado e tal. Agora, a produção. Eu mostro. Não, foi o Miranda. Foi o Miranda. A gente. O segundo foi o Tom. E o segundo já é mais cadenciado. Aí que eu falo isso, sabe? O primeiro disco do Little Quail é o disco que é mais falado e coisa e tal. Quando a gente. Muita gente falou isso, você podia ficar mais cadenciado. E a gente fez mais cadenciado no segundo, que é um disco que tem músicas no mesmo nível de composição. Aí ninguém falou tanto, entendeu? A nossa demo circulou muito, cara, no Brasil. Até eu conto essa história no livro, no Magneto 90, e muita gente ouviu a demo. Eu entendo isso, sabe? Agora, que a gravação é melhor, não tem como, cara. A produção da demo era aquela produção tipo anos 80, com a caixa cheia de reverb. Era a mesma produção de se você gravar uma banda de a Daniela Mercury, sabe? Era pá, pá, sabe? Sabe? E não era assim, não era o nosso som. Isso é estranho falar isso. Aí, o lance de eu mudar a parada, a banda ter terminado, o Little Quail ter terminado, aí foi isso que rolou. Eu sou de Brasília. Em Brasília, o Little Quail foi uma promessa muito grande. E, cara, eu chegava em Brasília, vinham as pessoas, eu ia tomar uma cerveja no bar com meus amigos, as pessoas vinham me intimar e falar assim, ué, meu irmão, por que você não tá no Faustão? Sabe? Aí, cara, isso era uma encheção de saco, cara. Sabe? Eu passei 3 anos sem ir para Brasília. Sabe? Parecia que eu tava sendo acusado. Sabe? Ao contrário da Penélope, que quando voltava para Salvador, voltava na glória dos braços do povo. Sabe o que tem? Você me lembrou uma coisa, né? Não sei se você chegou a ler o livro que o Leone fez, Sérgio. Você leu o livro dele? Ele tinha um sobre o processo de composição. Então, é esse. E aí tem um trecho, ele me deu o livro, e aí eu estava lendo na época, e tem um trecho que eu achei genial, que o Leone lotando o circo voador, há pouco tempo atrás, né? Lotando o circo voador, fazendo show, viajando o Brasil todo, tipo o nosso ritmo, viajando, a gente vai fazer show lá fora em festival, etc. E aí ele falou que ele descia e o porteiro do prédio olhava para ele e falava, e aí, seu Leone, quando é que vai tocar? Quando é que vai na TV? Sumiu, hein, Leone? Ô, seu Leone, sumiu? Então, assim, isso é uma loucura. Você tá viajando, você tá fazendo milhões de coisas e tem que ouvir esse tipo de coisa. E sabe o que rola? Às vezes aparece gente no nosso Instagram, que tá lá no nosso Instagram, tá vendo tudo que a gente tá fazendo, o ritmo louco, e aí pergunta, quando é que vai ter show? Quando é que você vai tocar? Quando é que eu vou ouvir a voz de novo? Tem sempre isso. Assim. A gente toca em BH no sábado, show lotado, todo mundo lá. Muito legal, vai dormir às 8 da manhã, nem dorme para ir para o aeroporto. Aquela festa, não sei o quê. Chega segunda-feira, alguém manda ali. Quando vocês vêm tocar em BH? Cara, e aí, velho? É demais. Mas assim, a história que Eric contou do Leone, eu também eu tenho um livrinho da Rita Lee, que é um livro infantil e tal,
que é muito engraçado, que ela vai falando as coisas engraçadas. Aí tem uma das vovós, uma certa raiva das vovós, sabe? Porque é o seguinte, outro dia eu fui no aeroporto, muito malvada, e falou para mim, ué, Rita Lee, você não morreu, não? Gente, eu morro. Nunca mais vi você na televisão. Sabe, gente, eu não gosto muito das vovós. A gente ouve cada coisa. Sério, porque às vezes eu olho pro Gabriel e falo, a pessoa teve coragem de falar isso, sabe? Eles vão falando sem se tocar. Pô, o artista ali também é gente, né? Ele também tem nosso caso. E aí, de repente, você conta com alguém, e aí? Vai tocar quando? Não faz mais show? Você, cara, não faço mais show. Eu já ouvi assim que teve uma vez que um menino me perguntou aí no Instagram. E aí, Érica, você parou desde a Penélope, né? Pô, a Penélope acabou em 2004. Em 2004 fazendo show enlouquecidamente, gravando. Cara, aí é surreal, sabe? Que as pessoas fiquem refém disso. Se não tiver sei lá, o tempo inteiro, né, num canal maior. Mas, cara, o negócio é por isso que as pessoas falam. Que é fã. Aí fala, eu sou muito seu fã. Mas com esse mesmo mecanismo que as pessoas falam, o rock morreu. A mesma não sei o que, sabe? Não tem mais rock, não tem mais música boa. Não é nem isso. Não tem mais rock. Acabou a música boa. Ninguém mais faz música boa. Cara, quem só tá ligado em determinados canais, eu até concordo. Mas, poxa, galera... Aí tem outra teoria também que é boa, né, Gabriel? Que é a da galera... Travamos de novo, ó. Tá ouvindo a gente? Eu tô escutando vocês. A imagem tá congelada, mas tô escutando. Qual é a galera? Oi? Tem uma... Não, qual é a teoria da galera? Pessoal, aquele que fala que o rock só era bom nos anos 80. Isso também tem muito. E tem um pessoal que fala dos 90 agora, né? Que fala que o rock bom era nos anos 90. Travou de novo. Não, tô escutando vocês. A minha teoria é, a galera era feliz naquela época. A gente frequentava show, saía, bebia, estudava. Sim. E hoje em dia a pessoa está lá num trabalho que não queria estar, às vezes com 40 filhos que não queria ter tido, no casamento que não queria. E aí sente falta, não é das bandas, não é da música da época, é do momento que ele era feliz. E aí ele leva isso, né? É uma coisa bem mais embaixo. Só que aí a gente ouve, o rock era bom nos anos 80, o rock era bom nos anos 90. O Marcelo Nova me falou isso, falou assim, ele sempre falava menino pra lá, né? Ele falou assim, menino Sérgio, eu tive nos anos 80. Os anos 80 foram uma merda. Eu também, assim, nos anos 90, aí era o seguinte, a gente não fazia show, era dificílimo, viajar de avião nunca rolava para ir, sabe? A gente não ia para o Nordeste, não ia para o Norte, não ia, sabe? Não tinha estrutura nos lugares também. Pô, e aí a gente viajava de ônibus, era 16 horas de ônibus, sem ar-condicionado, no meio do cerrado do Brasil ali, cara, com o banheiro, era ônibus de linha, entrava a mãe trocando o filho no banheiro, nossa senhora, ficava aquilo ali. Bicho, era assim que a carreira era assim, velho. Você não tá lá no Faustão? Bicho, e aí as pessoas falam, ai, que época. Tempo bom, hein? Bom. Era assim, equipamento era o seguinte, a gente subia no palco, eu tenho fotos. Aí, tipo assim, tem um amplificador que dava muito choque, que a gente chamava de choque mate, era o cheque mate. Aí o cheque mate tinha o choquetron, que era o ciclotron. E tudo a gente levava choque. E o som era terrível. Era aquele som com aquela caixa que o cara ouve dentro do carro. Sabe, cara? Meu irmão. E aí a galera fala, não, nessa época que era bom. Assim, claro. Ô, Érica, quantas anos? Você dá uma palestra interessantíssima sobre as mulheres no rock nacional, né? Como é que tá indo isso? Tá super bacana. A gente até se encontrou, né, no Hacktown. Sim, no Hacktown, que é maravilhoso, né? É um evento fantástico. Muito legal. Eu fiz já em alguns Sescs, só que aí eu já tinha algumas coisas marcadas e parou agora. A ideia, Sérgio, surgiu, assim, eu cansada de esses 20 anos de carreira, até hoje ter que responder aquela pergunta de que fazer rock no Brasil, mulher fazer rock é novidade. E aí eu ia aprimorando a resposta, né, durante esse tempo inteiro.
E eu sempre falava, gente, pra mim, como assim novidade, né? Toda a minha influência de rock veio ali dos anos 60, da Jovem Guarda, as cantoras todas da Jovem Guarda. E eu comecei a aprimorar isso, e aí compilei e montei esse bate-papo palestra, que é o pioneirismo das mulheres no rock brasileiro. Porque muita gente não sabe, assim, o primeiro rock gravado no Brasil foi por uma mulher, que foi a Nora Ney, em 1955. E aí eu vou contando as histórias. Aí vou anos 60, Celi Campelo, anterior Jovem Guarda, que foi o primeiro popstar, né? Antes de qualquer homem, foi uma mulher. Tinha bonequinha, tinha linha de roupa e etc. E depois a Jovem Guarda e por aí vai. Então, assim, fui montando, eu vou tocando algumas músicas também, vou ilustrando. É louco porque assim, as pessoas sabem de todo esse pioneirismo das mulheres, sabe? Todas essas décadas no rock, a presença feminina, só que mesmo assim as pessoas repetem essa pergunta, inclusive jornalistas mulheres, que eu já tive que responder. Ah, Érica, nossa, é demais você ser mulher e fazer rock no Brasil, né? Uma novidade. Oi? Tem assim, no Hacktown rolou até uma parada engraçada, que foi o seguinte, eu tava ali esperando para a Érica começar a palestra, e vieram uns fãs do Autoramas falar. Eu falei, olha ali, a Érica vai fazer a palestra agora. Ah, é sobre o quê? Sobre o pioneirismo das mulheres no rock. Aí os caras falaram, mas o que é? Isso aí não vai ter nada, não tem nada. Não, velho. Não. Aí eu falei assim, sabe que você vai se impressionar? Que você sabe tudo que ela vai falar e você não lembra. Aí os caras, um falou pro outro, vamos ficar aqui então, comprar nossa cerveja e sentaram ali. E depois vieram falar assim, aí ele falou assim, cara, foi exatamente o que você falou. Na real, eu nem sei se eu aprendi alguma coisa, eu já sabia tudo. Mas ela lembrou de tudo, sabe? Das coisas ali. E é demais, cara, que sai todo mundo impressionado como é assim mesmo. Sabe? É porque é incrível que... Eu, criança, ficava ouvindo Mercenárias, ouvindo Vans de Leonel, Sempre Livre. O Metrô, Kid de Abelha, Gangue 90. E assim, as mulheres estão sempre no início. Os movimentos ali. Gangue 90, Blitz, nas discotecas, frenéticas, sabe? Na Jovem Guarda, Vanderlei. Elas estão sempre no pioneirismo. Por isso que o título do... Mulheres compositoras também, né? Da palestra. Como a Lívia, como a Martinha, né? Na época ali da Jovem Guarda. E eu acho assim, o maior roqueiro brasileiro foi e continua sendo uma mulher, que é a Rita Lee. Sim. Nenhum outro para mim bateu. A Rita Lee, ela atravessou todas as décadas ali, né? Hoje compondo firme e forte ali, sendo para mim o melhor exemplo de rock do Brasil. É uma mulher. Mas teve uma vovó que falou que achou que ela morreu. O Flávio Braga disse que tem que virar um livro, eu também concordo. Né? Só que agora, depois que o ministro da Economia quer taxar os livros, eu não sei se a gente vai ter livro de novo. E o Roberto Zenz pergunta o que o rock tem que fazer para voltar a crescer na mídia e nas plataformas de streaming. Não está ouvindo? Cara, é uma grande pergunta. Eu acho que tem que estar na TV, tem que estar na rádio, da galera com isso, cara. Sempre que rolou, é porque rolou uma boa vontade. Não é só o rock que está fora da TV e do rádio e tal. Eu acho o pagode, que são muito populares no Brasil. Não gosta de rock, como que não gosta, cara? Olha aí quantos nomes, quantas coisas, quantos sucessos, quantas letras, quantos shows, quantos festivais. Os maiores eventos de música ainda são de rock, cara. Sabe? A parada é que tem, sei lá, existem interesses, eu não sei dizer qual sabe? Tem gente, o mundo da música sempre foi regido por grana, sabe? A indústria da música sabe, é 1% do que era há 20 anos atrás, sabe? E existem outros investimentos na música, de outras galeras que estão aí. Eu não sei, eu acredito que o rock não interesse ao agronegócio, sacou? É mais ou menos isso. O José Henrique está falando, a TV tem pouco espaço para música. Também acho isso. Quando eu era moleque, tinha música o tempo inteiro na TV.
playback, ao vivo, videoclipe, Você lembra quando sabe? Globo de Ouro, né? que a gente fazia também nos anos 90, cantando ao vivo? Tinha muito. Nossa. Tinha muito mesmo. Playback Final de mesmo. 99, 2000, nossa. Eu Sim. me diverti em fazer playback, saía pulando, não precisava tocar a guitarra certa, saía, cara. Bicho, era E a demais. galera ainda achava que era ao vivo, né? Cara, nossa, bicho, era hilário. E era assim, a gente ia fazer programa de playback, aí, tipo, olha como é que era a música antigamente, olha. O Autorama a gente fez programa de playback, aí ia, tipo assim, uma banda de pagode, ia a banda As Meninas, sabe como é que lembra? Como é que era? Bom, bom, bom. Ó, ia a Tim Espirro, ia sabe, sei lá, sabe, uma dupla sertaneja. Era variado, cara. Você ia no programa e tinha artistas de todos os gêneros. Sabe, tinha infantil, tinha axé, tinha forró, tinha o forró não, como é que é? Forró sacana, não. Como é que era? Fala Mansa. Cara, tinha tudo isso. Reggae. Cara, tinha tudo, cara. E você ia lá e fazia. E dividia o espaço com tudo isso. Você ia no camarim, era uma festa, cara. Era democrático. Sabe? E as pessoas se davam bem, trocavam figurinhas entre eles. Era tipo sabe? um chacrinha, Cantor de MPB, nossa, sempre teve, cara. Cara, e aí hoje em dia é isso, cara. Agora... Hoje em dia a gente vai no aeroporto, a gente só vê equipe de dupla sertaneja, cara. Sabe? E todos eles sentam do meu lado e falam: ô, rapaz, eu acompanho muito o seu trabalho, hein? Cara, rola, cara. Mas assim... Das meninas, Gabriel, tem uma história muito boa, Sérgio. Olha a loucura, né? Pra gente sentir determinados estilos musicais, por exemplo, né? Que tem um dono da banda e os músicos são contratados. As meninas, a gente fez uma vez, a gente chegou a fazer o Rock in Rio com elas, né? Eu, na época da Penélope, a autora também fez. E a gente fazia muito programa de TV. A meninas veio me pedir emprego na Penélope. Você me contrata na Penélope? Porque ela ganhava. Sem brincadeira nenhuma. Era ela ganhava. dançarina. Não, ela tocava na banda. Ela ganhava R$100 por show. Sendo que o cachê era vendido a 50, a 100 mil reais. A vocalista ganhava um pouquinho mais, mesmo assim. Então, assim, era uma loucura. Eu ficava tão chocada com aquilo. Gente, não é possível, sabe? E a menina pedindo emprego, né? Acho que ela achou que o mecanismo era o mesmo. Não sei. A Penélope também tem uma dona, né? Da banda. Mas eu acho isso, assim. Não é o rock ou um outro gênero. Eu acho que a música perdeu o espaço, a música perdeu a variedade. E eu acho que é isso. Eu até inventei um bordão para isso, sabe, Sérgio Martins? É o seguinte. O Brasil é um supermercado musical. Porém, só o açougue que tem vitrine. Sabe? É tipo isso. É assim, cara. E agora, eu vou te falar, nós aqui, Autorama, estamos firme e forte, produzindo, fazendo as coisas, fazemos lances, estamos aí nas jogadas todas, continuamos viajando no Brasil, fora do Brasil. Cara, já completamos o álbum do Brasil, cara. Tocamos em todos os estados, cara. Mas agora, você sabe que eu estava falando com o Rommel Marques, que foi executivo da CBS e da Sony e da Warner. E ele ele contou uma coisa interessante. Ele achava que, por exemplo, as bandas que estavam bem na época do rock dos anos 90 deveriam ter sido mais generosas. De, por exemplo, sei lá, colocar o Penélope para abrir, sei lá, o Skank, colocar o Penélope para abrir o show. O Titãs, colocar o Little Quay para abrir o show. Que é o que os sertanejos fazem bem nisso. Né? Os caras, sei lá, o César Menotti Fabiano, o empresário colocava o Jorge Mateus. O Jorge Mateus estourou, o cara colocava o Gustavo Lima. É porque normalmente são o mesmo dono. Até, mas né? aí, cara, eu vou te falar o seguinte. Já me falaram, essa frase não é minha, eu vou colocar entre aspas. Me falaram que é o seguinte, sabe aqueles fantoches? Sim. Me falaram que no sertanejo, os verdadeiros artistas são os empresários que ficam ali. E que as duplas são os bonequinhos que eles estão ali fazendo, com as cordinhas, sabe?
Então, Eu lembro de uma matéria na Veja até. Então aí é isso, eles são igual. Desculpa, não ouvi. Que foi uma matéria que você fez até sobre isso. Sim, sobre, sim, os empresários que são os donos. Um cara que era dono de tudo. O que eu já soube também que tem um andar que ficam os compositores, né? Que ele vai lá, a galera bate ponto. E ele vai lá e fala, deixa eu ver o que vocês compuseram hoje. Aí ele olha, não, isso aqui não, isso sim. E aí repassa, provavelmente deve assinar também, né? Porque a galera faz muito cara, isso. assim, eu vou te falar, o cara que inventou o Brill Building de música ruim, né? É inteligente agora. Né? Oi? Aquele Brill Building, né, que tem em Nova York. Você lembra dos compositores? Falando, lembra o Brill Building que existia em Nova York dos compositores? Você tá ouvindo ou não? Tô ouvindo. Então, mas qual é o Brill Building de músicas ruins. Não, é isso. No Brill Building você tinha Kevin King, você tinha o Gary Goffin. Aqui você tem, sei lá, o cara que faz... Holland, 12 years Holland. Cara, mas o negócio, velhinho... cara, aí é isso. Eu vou contar assim, no meu caso, eu não tenho muito do que reclamar em relação a isso, porque eu sou muito lembrada e sempre fui, desde o início da carreira, para fazer participação com todo mundo. Sim. Eu acho que a galera sempre foi muito generosa comigo. O Skank chamava para fazer participação, Raimundo, Jair Viana. Hoje em dia também, toda hora eu fico brincando, cara, eu sou já garota participação, né? Pô, fiz com Titãs agora, o Rock in Rio. Então, assim, eu sempre estou sendo lembrada. Então, isso eu acho que eu tive essa, não sei nem dizer se é sorte, ou não sei. A galera lembra, quer ter a voz associada. Então, assim, eu sou muito convidada para essas coisas, o que me deixa super feliz. Mas eu via alguns casos de bandas realmente que a galera não colocava ninguém para abrir. Tinha uns casos de bandas de mulher que ela falava, ninguém pode abrir meu show. Tinha uns casos meio... Mas eu vou te falar, cara. Principalmente se for mulher, então. Pô, mas isso não é só no rock, cara. Assim, os sertanejos, eles comandam aquilo ali, eles mandam, sabe, a lei é meio menudo. Ó, você já deu, sai fora, sabe? Isso até aconteceu com o rock, com o emo, né? Sim. Você já tem 30 anos, bye bye, sabe? Assim, eu acho isso um absurdo, cara. Cara, o músico que topa isso, cara, eu tenho... Pô, cara, eu fico penalizado, cara. Cara, e o negócio é o seguinte, agora isso que a Erika falou, agora eu vou te falar, pô, a MPB, o cara da MPB também não põe o outro MPBista para abrir, sabe? O achezeiro também não botava o outro para abrir. Cara, isso também tem isso. Isso, e eu não sei se no Brasil também tem muito uma cultura de abrir show, sabe? Eu já abri show que eu levei chicletada, cara, sabe? E eu não tinha nem tocado uma nota. Eu já entrei no palco, eu estava esperando outra banda e jogar. E tinha um patrocínio de uma marca de chiclete. Todo mundo ganhou chiclete na entrada. Pô, eu passei 1 hora depois tirando chiclete da minha guitarra, cara. Cara, assim, rola isso, cara. E eu já tinha tomado um banho de chiclete, cara. Eu saí com um chiclete na sobrancelha. Cara, antes de eu tocar uma nota. Não era que eles não gostavam, eles não queriam. Isso, sabe? Esse tipo de coisa. Isso rola, cara. Agora, por exemplo, festivais, pô, a gente sempre arrebentou. E, por exemplo, quer ver uma coisa que rola, por exemplo? A gente já fez festival que a gente entrou, não muita gente conhecia a gente, e a gente arrebentou, o público foi a loucura. Nunca mais tocamos com a banda que tocou com a gente depois. Sabe? Nunca mais chamaram a gente, cara. Cara, galera, vamos pôr esses caras para abrir, eles arrebentam. Eu não vou chamar exatamente por isso. Tinha a história do, acho que o AC/DC, né? Então, velho. Agora, festival, festival é o nosso, cara, é o nosso jogo em casa, entendeu? É o nosso mando de campo. Cara, velho, então tem coisas assim, cara, sabe? É uma loucura. Agora, em todos os gêneros rola isso, e rola ciumeira, e rola de tudo, cara. Tem de tudo. Eu já fui entrar eu já fui entrar num palco, um guitarrista de uma outra banda pegou minha guitarra e arrebentou uma corda, eu entrando no palco. Já me arrebentaram o cabo, eu entrando no palco. Nossa, nem vou falar essa história, mas eu vou falar do lado bom das coisas. Cara, isso a Erika falou assim, a gente não tem muito do que reclamar.
A gente é isso, a gente não tem muito do que reclamar, cara. A gente faz um monte de coisa, cara. Sabe? É chamado, geralmente é lembrado. Quando não é lembrado, eu confesso que eu fico um pouco triste, porque acho que o lugar... Nossa, eu já perdi a conta de quantas parcerias rola, eu fico assim, às vezes eu fico tentando lembrar com quem eu já cantei, com quem já rolou parceria, e às vezes eu esqueço, assim, Eu fico impressionado como eu sou camarada de gente de todos os gêneros, sabe? O sertanejo me encontra no aeroporto, eles vêm falar comigo, não sei o que, sabe? Tem tudo isso, cara. Sabe? Não tem dessas pilhas, dessas competições, dessas coisas, sabe? Tô sempre aí, galera do... Assim, eu tenho certeza que tem gente que odeia o Autoramas e que vem bater papo comigo numa boa. Assim, Gabriel, aí, sabe? Cara, tem. Mas isso também é uma chata, né? Você acha que isso também, nos anos 60 tinha isso, anos 70 também, que tem até aquela história a era do Piche, que era um artista detonando. Só que a galera se dava bem. Não necessariamente você não vai gostar da pessoa porque você não gosta do estilo que ela canta. Pô, tem um monte de gente que eu acho de artista que eu adoro, eu encontro, bato papo, é o mesmo esquema. Só que eu não gosto do som. E aí eu acho que teve, ali nos anos 90, a galera começou a levar muito para o lado pessoal, né? Acho que foi, se você não sei se foi antes também, mas eu visualizo meio ali. Se você não gosta do meu som, então você não pode gostar, né? Não vai gostar de mim como pessoa, não vai ser meu amigo. Eu discordo disso, né? Muito mimimi. Tá tudo certo, cara. Quem você gosta do que Agora, você quiser. Vocês fazem um trabalho muito bonito de resgate de caras como Lafayette, o próprio Renato Barros, falecido recentemente. Vocês valorizaram o trabalho dele, assim, a importância dele. Isso eu acho muito importante. Eu vou te falar, Sérgio, a gente está aqui... Eu estou falando aqui, eu tenho um bolo de compactos aqui que eu estou separando para fazer uma live aqui. Que a gente faz todo sábado. O especial do próximo sábado é Rita Lee, inclusive. A gente fez um especial para o Renato, que as pessoas estavam emocionadas vendo ali, cara. E tem um cara que é amigo pessoal dele, que ele estava na live, ele falou assim, cara, foi a melhor homenagem ao Renato. Porque foi assim, é de verdade, sabe? É roqueiro de verdade. Cara, mas é assim, cara, a parada é o seguinte, cara. A gente curte muito, sempre teve essa coisa. Eu me identifico muito com as histórias dos anos 60, dos anos 70, dos caras que estavam ali sabe, na luta deles, no trabalho deles. Era uma época das coisas eram muito difíceis, sabe? Eu me identifico muito, eu dou um grande valor, sabe? Eu gosto muito da sonoridade das gravações. Eu acho que não se consegue mais fazer daquele jeito, sabe? Então, assim, eu gosto muito, cara. Eu procuro cada vez mais... em fundo, eu que sou um procurador de discos e coisa e tal, eu, assim, nunca acaba, sabe? Então, é uma loucura, é muito bom. Tipo assim, de repente você acha um negócio que você nunca viu, cara. No meu caso, vai além. Além de ter essa questão das influências, tem uma questão de respeito. Eu fui criada, assim, meus pais sempre falaram muito isso na minha casa, de ter esse respeito quem já passou. Então, assim, vai além da música até. E eu acho muito interessante, quando a gente vai fazer show, turnê lá fora, uma das coisas que eu mais amo é que normalmente na plateia tem de 80 anos com a mulher dele, do rock, e tem 13 anos assistindo o show, e ali coexistindo, e sem preconceito. Eu acho que o Brasil tem muito preconceito com a galera mais velha. E a própria galera vai ficando mais velha e vai já repetindo aquele clichêzão. Eu escuto gente ali que ouvia, que era no show da Penel, do Little Quail, do Autoramas ali no início de carreira, e que falou... Então a própria galera já vai repetindo esse clichêzão que é uma loucura. E que é um preconceito. Do mesmo jeito que a galera fala, existe, como existe, né, o preconceito racial, homofobia, misoginia, né, ali também, o preconceito de todas as espécies, existe também esse tipo de preconceito. E a galera repete sem saber, sem notar. E isso, quando eu faço questão de fazer isso na minha carreira inteira. Sei lá, quando eu gravei ali o Tom Zé no início da carreira, né, que era a música da Gal, Namorinho de Portão, era meio... Gente, ó, vamos escutar o passado, vamos aprender com eles também. E foi uma coisa que eu trouxe até hoje, né? A gente traz na nossa carreira. E a gente tem muito isso em comum. Né? Cara, tem... Às vezes as pessoas até perdem... Mas aqui não tem só a autoestima. Aproveitando que a Erika tá falando, mas aqui também tem essa coisa do sujeito ouve rock quando
quando adolescente, aí quando ele vira adulto, ele quer ouvir MPB. Assim. Agora não, agora só quero ouvir o disco do Egberto Gismonti. Sou velho demais para ouvir rock. Não, em casa ele pode até ouvir, ele bota escondido em casa, se acaba na sala, mas claro que ele vai falar que ele não ouve mais. Não, tem, Não, tem, vamos ver cara, a Betânia. tem vários tipos. Eu tenho amigos que são assim, cara, que não curtem mais rock, só curtem MPB e, na real, tá querendo ir lá na festinha, lá no Cine Joia, pegar as minazinhas mais novas, né? Cara, assim, velho, tem assim, velho, vai fazer o quê? Se separado, né? Separado, se separou da mulher, daquela namorada clássica dele. Não, e chama o roqueiro de tiozão. E assim, não acha que tá sendo preconceituoso. E não acha que tá sendo preconceituoso. A galera, cara, velho, deixa pra lá. Só você mesmo. Bom, beleza, estamos chegando no fim do programa, antes que o Instagram nos corte. Queria agradecer muito você, Gabriel, muito você, Érica. Talvez vocês me façam ir até Jundiaí. Eu nem sei onde fica. Vem, é bem pertinho, cara. Eu ouvi um som aqui em casa. Põe no Waze ali, ó. Quando você vê, falta 8 minutos. Vamos combinar, a gente faz um jantar aqui em casa, um almoço. Vamos combinar. Tá marcado. Tem aqui Um atrás beijo a de nós você. tem uma coleção enorme de vida. Então, vamos combinar. Um beijo. É isso aí. Estamos aí, bro. A gente vai fazer